Bom, a banda fez 20 anos agora, a partir de março de 2011. E, bom, realmente a gente já viu de tudo. Eu acho que às vezes é até um pouco chato, porque você vai ficando velho, você vai começando a ver algumas coisas se repetindo, assim. Sem querer ser pessimista, algumas coisas se repetem até demais. Mas eu acho que essa geração agora, dos anos 2000, de 2011 para frente, ela tem mais recursos, tem mais informação, e eu acho que ela tem tudo para não repetir os erros da minha geração, que foi a geração dos anos 90. E... quanto a futuro, não, definitivamente a gente é uma banda que nunca pensou em daqui 5 meses, entendeu? A gente sempre teve que viver muito o momento, porque viver de música no Brasil é um negócio sempre foi muito complicado, e se a gente for fazer projeto para 2, 3 anos, a gente acaba se frustrando. A gente até tentou durante um tempo, logo depois que a gente assinou com a DEC, mas a gente percebeu que não era legal. Então eu não penso em nada nem daqui 1 ano, imagina, quanto mais daqui 5. Quando eu caí e beijei. A ideia do DVD de 20 anos, ela já está sendo planejada há uns 2 anos atrás. Mas nada muito certo. Aí a gente achou um maluco que quer investir lá no Circo Voador e fazer uma puta filmagem, a gente resolveu fazer. Até porque o Circo Voador é também uma casa clássica, tão clássica quanto a Hangar 110. E o público do Rio de Janeiro sempre foi muito especial pra gente também. Mas essa coisa de ter pouco material lançado, eu também concordo. Só que a gente nunca teve um nível de organização bom para conseguir organizar, por exemplo, um arquivo de 5 anos para cá. Esse arquivo ficou fragmentado aí com um monte de gente, ex-integrante, comigo, com o Aliande, e o que acontece? A gente acaba nunca conseguindo fechar uma ideia e juntar todo esse material. Eu tenho tentado agora, desde janeiro desse ano, juntar um material aí de 20 anos. É complicado e é fácil, porque hoje tudo está na internet. Só que a gente queria dar um pouco mais de qualidade, achar algumas coisas muito raras. Aí eu teria que ir para o Espírito Santo, buscar coisa com ex-integrantes lá, e isso seria também uma tarefa bem árdua, porque esses caras hoje, alguns nem mexem com música mais. Então, eu por mim já teria pelo menos umas 4 coisas em DVD, mas infelizmente não rolou. Talvez até no ano que vem, depois do DVD ao vivo, a gente ainda consiga fazer uma outra coisa em vídeo, mas isso a gente não pode adiantar muito agora. Beijei o chão e seus olhos algum brilho de prazer. Rastejei por algum tempo. Sabe que a gente tinha muito mais tesão para fazer as coisas, porque a gente tinha muito menos recurso. Eu acredito que isso tenha dado o gás que a geração dos anos 90 teve, assim. E esse reflexo desse gás é terem bandas dos anos 90 existindo até hoje. Por mim existiriam muitas mais, mas infelizmente o nego ficou velho e merecidamente quis parar, assim, porque fez muita coisa. Traçando um paralelo aí entre as duas gerações, a geração dos anos 2000, lá de 2000 a 2010, eu acho que a gente não pode ficar pagando de old school velho chato também, porque eles têm muito mais recursos, eles têm muito mais uma noção de qualidade do que a gente, eles têm muito mais generosidade para 1 milhão de outras coisas. A gente foi muito mais preconceituoso do que eles. E talvez essa próxima geração seja bem menos preconceituosa do que a geração dos anos 2000, mas o que eu posso dizer, falando da minha, é que a gente tinha mais apreço ao que a gente fazia. Tudo era muito mais sacrificado, tudo tinha muito mais energia envolvida. Hoje em dia eu acho que os caras, eles têm mais facilidade, então eles têm menos tesão naquilo que eles estão fazendo. Eu não sei, eu não consigo explicar muito direito, assim. É uma verdade essa constatação sua de ver que bandas que foram fundadas nos anos 2000, hoje, 2011, não existem mais, assim. Eu não tinha parado para pensar nisso ainda, mas
Eu acho que é também a velocidade com que essa geração obteve tudo, de informação, de recurso, de ideias. Se você for ver, eu comecei a ouvir hardcore com 13 anos de idade e tô aqui. Hoje o moleque, ele começa ouvindo hardcore, ele começa a ter umas mutações, umas coisas diferentes. Não que ele abandone de vez, eu acho que essa geração não abandonou de vez as raízes, assim, mas acaba que no fim das contas ele começa a dar menos valor a algumas coisas que ele teve com muita facilidade num passado recente. E talvez isso explique essa falta de perenidade, essa falta de, pô, vamos continuar uma banda porque a gente gosta, porque a gente ama o que a gente faz, porque é um tesão fodido a gente tá aqui e tal. O moleque vai achando coisas novas todo dia e vai mudando. Eu não sei se isso é bom. Eu acho que a grosso modo não é bom, assim. Para as massas não é bom, mas individualmente é bom, porque você, com a quantidade de informação que você tem hoje, não é legal ficar parado também, né? Ficar estacionado numa ideia só. Não que o hardcore seja uma ideia só, eu acho que é a melhor ideia que existe no mundo, mas para esses garotos que não viveram os anos 90, talvez seja um pouco mais na superfície do que é pra gente. Foi muito bom pra mim, pude encarar minhas verdades, de frente pude ver. Cara, tá na estrada é sempre importante. Você tá num lugar que você nunca esteve, sempre, se você tem uma mente e um olho que você consegue detectar diferenças e semelhanças, você consegue aprender muito rápido. A grosso modo, na América do Sul a gente é muito parecido. Só existe uma diferença. Nego na Argentina tem muito mais amor pelas coisas que eles mesmos fazem, pelas coisas do bairro deles, pelas coisas do país dele. Não estou falando de nacionalismo. Nacionalismo não faz diferença ali, apesar deles serem um pouco. Mas é uma coisa que a gente não tem aqui. Se a gente tivesse no Brasil, o cenário independente já seria colossal, mais do que a gente tem hoje. Muito mais, na verdade. No Chile, os garotos, eles são bem americanizados, mas eles são muito receptivos a tudo que vem da América do Sul, tudo que vem da Argentina e do Brasil. E eu percebi uma coisa, eles são muito focados em fazer as coisas, entendeu? Eles têm uma identificação de conjunto muito maior do que o Brasil. Essas são as duas diferenças, assim. Eles lutam mais pelo que eles querem coletivamente do que a gente. A gente não tem muito essa tendência de lutar coletivamente pelo que a gente quer, com raras exceções. Mas o resto é semelhança, cara. O resto, todo mundo é muito atencioso, todo mundo te olha no olho para trocar uma ideia contigo, todo mundo é curioso para saber. Afinal de contas, a gente é vizinho de muro, assim, ou vizinho de casa, de rua. Então, eles estão sempre perguntando como é, do que se trata, tentam dizer como é as coisas lá, as bandas que tem, estão sempre falando, ó, essa aqui é minha banda, esse aqui é meu zine, ó, tá acontecendo isso em Santiago. A gente deu a sorte de chegar em Santiago quando o pau estava comendo brutal com os estudantes, e eu particularmente saí sozinho para dar uma volta pela rua. A gente estava muito próximo e dá para perceber que eles têm uma diferença de classe muito parecidas com a nossa, assim. Só que no final das contas eles se sentem jovens e eles estavam lutando por uma coisa juntos, assim. E eu acho que a gente teria muito essa possibilidade relacionada à cena, à música, à política, ao caralho a quatro, assim. E quanto à Europa, a Europa já é outro planeta, assim, é Marte. Tudo é diferente. Falando ali dos dois países que eu tive, particularmente, que foi a República Tcheca, que tem uma pegada mais de terceiro mundo, mas que também tem uma galera muito compromissada em fazer certinho as coisas, e a Alemanha que, é outro planeta, assim. As coisas dão tudo certo, os shows começam no horário, as pessoas são honestas, principalmente isso, as pessoas envolvidas num cenário de música, que pelo que eu percebi há 3 anos atrás, na Alemanha, é que eles são muito honestos e são muito olho no olho. Cagou uma vez, já era, não tem mais chance. Todo mundo da rede vai ficar sabendo e você é carta fora do baralho. Então os caras se focam muito em não dar brecha, em fazer direito, em ter ideias boas, em qualidade.
E para quem puder um dia na vida ter uma experiência de ir tocar na Europa e tocar principalmente na Alemanha, vá, porque é inspirador. Assim, eu lembro quando eu cheguei no aeroporto de Guarulhos, depois da turnê, eu estava exausto, depois de 24, 25 shows em um mês, e cheio de ideias na cabeça. Só que aí você vai, pega a Marginal Tietê parada, vê um assalto aqui, um mendigo acolá, e você vai ficando meio desanimado, e em uma semana você já desencanou das suas ideias maravilhosas, assim, mas não deveria ser assim. O quanto posso errar, falhar e ver.